Boca. A boca é o local onde a digestão começa. Nossos dentes promovem a digestão mecânica, garantindo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. Além da atuação dos dentes, o alimento na boca sofre a ação da saliva, a qual é secretada pelas glândulas salivares. A saliva contém a enzima amilase, também conhecida como patinina, que promove o início da digestão de carboidratos. A língua também é importante nessa etapa, garantindo que o alimento se misture à saliva e forme o chamado bolo alimentar. É a língua também que ajuda na deglutição do bolo alimentar, empurrando-o em direção à faringe. Faringe. Esse órgão é comum ao sistema digestório e respiratório, abrindo-se em direção à traqueia e ao esôfago. O bolo alimentar segue da faringe para o esôfago. Esôfago é o órgão tubular e musculoso que conecta a faringe ao estômago. O bolo alimentar atinge o estômago graças às contrações do músculo liso que forma o esôfago. Estômago é o órgão dilatado do sistema digestório e está localizado logo abaixo do diafragma. Nesse órgão, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo, chamado de suco gástrico, que é misturado graças à atividade muscular do órgão. Nesse momento, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. O suco gástrico apresenta entre seus componentes a pepsina, que atua na digestão das proteínas, e o ácido clorídrico, que torna o pH do estômago baixo e promove a ativação da pepsina. Geralmente, o ácido clorídrico e a pepsina não causam irritação na parede do estômago, pois está presente um muco que reveste-o. Além disso, a renovação constante das células que revestem o interior do estômago. Após a digestão no estômago, o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico e se transforma em quimo. Para se transformar em quimo, ele vai para a digestão no intestino delgado, onde passa pelo duodeno, jejuno e ilho. O duodeno é a primeira região do intestino delgado e recebe secreção do fígado e do pâncreas. Essa secreção é a mistura do bile, que é produzida pelo fígado e guardada na vesícula biliar. Ela contém sais biliares, que têm funções detergentes, e facilita a ação na quebra dos lipídios. Tem também o suco pancreático, que é produzido no pâncreas, e tem enzimas que atuam na digestão. Uma dessas enzimas é a amilase, tripsina, quimotripsina, carboxipolipeptidase, lipase e nucleases. Tem também o suco entérico, que é produzido pela mucosa do intestino e possui algumas enzimas como a maltase, lactase, sacarose, carboxipeptidase e a nucleotidase. Neste momento, a substância pode seguir dois caminhos. As substâncias podem ser absorvidas pelo organismo, que vão para microvilosidades, depois para os capilares sanguíneos e são distribuídas pelo corpo, e as substâncias que não são absorvidas pelo organismo vão para o intestino grosso. Após passar cerca de 3 a 10 horas no intestino delgado, ele vai para o intestino grosso, onde passa pelo seco e pelo cólon, que se divide em ascendente, transverso, descendente e sigmoide, e na parte final, que é o reto. No cólon, que é a maior parte do intestino delgado, ocorre a absorção de água e dos sais minerais não absorvidos pelo intestino delgado. Algumas bactérias intestinais fermentam e decompõem resíduos de alimentos, produzindo algumas vitaminas aproveitadas pelo organismo, como, por exemplo, as vitaminas do complexo B e a vitamina K. E, após isso, temos a formação do bolo fecal, que é eliminado pelo reto através do ânus. Agora eu vou falar sobre alguns problemas que podem ocorrer no sistema digestório. Um deles é a gastrite, que é a inflamação, infecção ou erosão do revestimento do estômago. Ele pode durar por pouco tempo, ou pode durar meses ou até anos, que no caso ele pode ser dividido por as que duram pouco tempo, gastrite aguda, e as que duram meses ou anos, gastrite crônica. Temos também a úlcera, que é uma ferida na mucosa do esôfago, estômago ou intestino delgado. Ele ocorre quando o ácido estomacal danifica o revestimento do trato digestivo. Alguns dos sintomas são dor e queimação na parte superior do abdômen, azia e náuseas.
O tratamento é feito com medicamentos que diminuem a secreção ácida e protegem a mucosa. Há também os cálculos biliares, que é quando as substâncias que fazem parte da bile se cristalizam e obstruem as vias biliares e impedem a liberação da bile. Como tratamento pode ser usado medicamentos que dissolvem os cálculos ou a cirurgia para remover a vesícula biliar. E temos uma das mais comuns, que é a cárie, que é quando as bactérias que vivem na boca se misturam aos restos de comida e saliva e formam uma película que adere aos dentes, que é a placa dentária. As bactérias realizam a fermentação dos glicídios sobre os dentes e liberam ácidos que corroem o esmalte. Se a cárie não for tratada, os ácidos podem destruir o dente. Para manter dentes saudáveis, o ideal é escová-los após a refeição e antes de se deitar. Também é preciso moderar o consumo de alimentos ricos em açúcar. E por fim temos a constipação e a diarreia. Na constipação, os movimentos peristálticos do intestino ficam lentos e fracos, e isso causa grande absorção de água, com formação de fezes secas e endurecidas. Isto pode favorecer o aparecimento de hemorroidas, que podem se romper e sangrar durante a evacuação. Já na diarreia, que é o contrário da constipação, os movimentos peristálticos tornam-se mais fortes e o alimento permanece pouco tempo no intestino e as fezes saem muito líquidas. Isso pode levar à perda de líquidos, sais minerais e outras substâncias importantes para o organismo. Até o outro vídeo!